Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre Vanguard. No vídeo de hoje nós vamos aprender a como provisionar uma máquina virtual no Vanguard usando o Shell. Na semana passada a gente postou um vídeo, a gente publicou um vídeo explicando o que é o Vanguard e como criar uma máquina virtual usando o Vanguard e o VirtualBox. Se você ainda não conhece o Vanguard, se você ainda não sabe o que é o Vanguard, ou se você sabe, mas não sabe como você faz para poder criar uma máquina virtual utilizando essa ferramenta, assista no vídeo que a gente publicou na semana passada. Eu vou deixar o link aqui em alguma parte aqui desse vídeo e também na descrição desse vídeo que a gente está aqui agora. Então, se você ainda não viu o vídeo anterior e tiver dúvidas de como se realiza a criação de alguma máquina virtual utilizando o Vanguard, pausa esse vídeo de agora e assista o anterior para você poder ficar mais por dentro do assunto que a gente vai falar neste vídeo de agora, beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui meu arquivo, meu Vanguard File, que é o mesmo arquivo que eu utilizei para criar uma máquina virtual no vídeo anterior. Eu utilizei esse arquivo para poder criar uma máquina com CentOS 7, com a rede privada, com STP, com 1 GB de memória e um CPU virtual. Beleza? Eu até rodei aqui o comando para poder apagar a máquina virtual que eu havia criado na aula passada, no vídeo passado, para poder criar essa máquina de novo com algumas alterações que eu vou mostrar aqui. E o que seria essa alteração? No outro vídeo eu apenas expliquei como criar a máquina virtual. No vídeo de hoje nós vamos criar e já passar alguns comandos para essa máquina já ser criada com alguns pacotes instalados. Ou seja, por exemplo, eu quero criar uma máquina virtual com o Apache, com o servidor web Apache instalado. Então, assim, eu tenho duas opções. Eu posso criar a máquina virtual aqui, como eu havia feito no outro vídeo, e depois acessar essa máquina e rodar os comandos lá para poder instalar o Apache. Ou eu posso simplesmente já fazer com que a minha máquina virtual seja criada com a Apache instalado, certo? Eu posso automatizar isso também. E vou mostrar isso a partir como você faz isso utilizando comandos de Shell. Beleza? E bom, existem diferentes maneiras de você provisionar uma VM no Vanguard utilizando o Shell, ou seja, a linha de comando. Uma delas, eu vou mostrar duas das formas mais simples de você fazer isso, porque existem diversas maneiras, mas as que mais são utilizadas são essas duas que eu vou mostrar aqui agora. Beleza? Primeiramente, vamos fazer uma alteração aqui no arquivo. Então, esse aqui é o mesmo arquivo que eu utilizei no vídeo passado, Eu vou adicionar uma linha aqui, antes dessa linha aqui onde eu defino o provider, que no nosso caso é o VirtualBox. Eu vou adicionar mais uma linha. E o nome da nossa máquina virtual vai continuar sendo teste mesmo. Então, eu não vou alterar mais nada não. Só vou incluir a linha onde a gente vai fazer o provisionamento. Então, eu vou colocar aqui teste _config.vn .provision. Beleza. E aí, a gente vai passar qual que vai ser o nosso provisionador. Porque você pode provisionar com Shell, você pode usar alguma ferramenta de provisionamento, por exemplo, como o Ansible, o Puppet, o Chef, dentre outras. No nosso caso aqui vai ser o Shell. Beleza? E detalhe, no nosso caso aqui, como eu estou lidando com a máquina CentOS, a máquina virtual que eu estou criando é uma máquina CentOS, ou seja, uma máquina Linux. Então, os comandos que eu vou digitar aqui, vão ser um comando de Linux. Se eu tivesse usado aqui, por exemplo, o VirtualBox para criar uma máquina virtual do Windows, Windows Server ou qualquer outra versão Windows, aí os comandos que eu fosse digitar aqui teriam que ser comandos de linha de comando do Windows. No nosso caso aqui vai ser comandos do Linux. Beleza? Então eu coloco uma vírgula aqui. E aí eu vou passar aqui esse parâmetro aqui, inline, para informar que os comandos que eu vou informar serão informados aqui mesmo no Vanguard File. Beleza? Então eu vou colocar aqui entre aspas. E quais comandos que eu vou rodar?
São os comandos do CentOS mesmo. Primeiro eu vou rodar lá um yarn update espaço "-y", para ele poder atualizar o yarn, que é o yarn, né, para quem não sabe, é um dos gerenciadores de pacotes do CentOS e outras distribuições Linux baseadas em Red Hat, né? Aí eu vou colocar aqui dois sinalzinhos de E, né? O E comercial. E vou colocar aqui, aliás, vou colocar aqui um sudo, que eu acho que ele é para não ter problema. E vou colocar aqui também sudo yarn install httpd. httpd é o nome do pacote de instalação do Apache, é o nome do serviço do Apache, do web server Apache no CentOS, né? Se for Ubuntu, se eu não me engano, é Apache 2 que você tem que colocar, né? Aí seria sudo apt-get install Apache 2. Aqui, como é CentOS, o nome do serviço é httpd. Deixa eu ver o que mais a gente pode fazer. Acho que só isso tá bom. É só para mostrar a vocês como a gente automatiza a instalação de pacotes já diretamente aqui no VirtualBox, no Vanguard, né? Então, o que vai acontecer agora? Quando a gente executar esse arquivo, o Vanguard vai criar a máquina virtual utilizando a box do CentOS 7, vai definir esse IP para a máquina, vai definir essa quantidade de memória, né, que são 1024 MB, ou seja, 1 GB de memória para ela, um CPU virtual, ok? E vai acessar, já automaticamente ele vai acessar a máquina e já vai rodar esses dois comandos lá dentro. Ele vai rodar o sudo yarn update para atualizar, né, os repositórios, e vai rodar um install httpd para instalar o pacote do httpd. Vou colocar aqui um parâmetro "-y", para ele não lançar aquela perguntinha, né, se você realmente deseja instalar o pacote, né, porque como é automático, né, não vai ter ninguém para responder a pergunta. Então, beleza, vou salvar aqui o arquivo e agora a gente vai rodar aqui o comando Vanguard up. E aí vamos ver se vai rolar. Vamos ver, tá demorando um pouquinho para responder ali. Beleza, começou a criação. Tá falando aí que tá criando a máquina teste, utilizando o VirtualBox como provider, importando a BaseBox. No meu caso, a BaseBox eu já fiz download dela, né? Aliás, como não é a primeira vez que eu estou rodando esse arquivo, utilizando essa box, então ele não precisou de ir lá no repositório e fazer o download, né? Eu vou pausar o vídeo enquanto ele está provisionando aqui, porque isso aqui pode demorar um pouquinho e já volto. Bom, ele terminou aqui de fazer o provisionamento. Se a gente der uma olhada no log aqui, e quem viu o vídeo anterior vai ver que ele tem um log muito maior, né? Porque, claro, ele fez mais coisas, né? Então aqui ele criou a máquina, importou a BaseBox do CentOS, beleza, atribuiu aqui o usuário SSH e vamos ver aqui onde ele começou o aprovisionamento. Foi aqui, ó, Running Inline Script, que foi isso aqui, que foram os comandos que a gente passou. E aí ele começou a fazer todos esses comandos aqui, ó, foram comandos que ele rodou lá dentro da máquina automaticamente, para poder fazer a atualização, né? Isso aqui tudo provavelmente do yarn update, então ele estava atualizando os repositórios, todos esses pacotes aqui, tá vendo? E provavelmente aqui embaixo ele fez a instalação do httpd. Mas a gente vai acessar a máquina para poder validar que ele instalou tudo certinho. Então tem um log bem grande aqui. E aqui é httpd.
Aparentemente ele instalou tudo certinho. Mas a gente vai para validar, o que a gente vai fazer? Vou dar um clear aqui. Primeiramente vamos dar aqui um Vranget status. Para ele poder listar o status da máquina, né? Esperar ele mostrar aí o status. Beleza. Teste running. Beleza. Agora vamos acessar a máquina aqui. Vanguard SSH e o nome da máquina, teste. Na verdade, como só tem essa máquina que a gente criou com Vanguard, não precisaria de passar o nome dela. Mas por costume eu estou passando aqui. Os comandos estão demorando um pouquinho para responder, mas ele deve funcionar. Beleza, logamos. E agora vamos rodar um comando aqui para a gente ver se o serviço do HTTPD foi instalado. Porque o HTTPD, que é o Apache, né, ele não está instalado por padrão no CentOS. Então, se ele estiver aqui, significa que funcionou direitinho. Na verdade, a gente praticamente já sabe que funcionou, porque aqui no log está falando, né, que ele fez a instalação. Mas a gente vai validar aqui. Então, vamos dar aqui um sudo, não sudo sul, para poder logar como root. Deixa eu limpar a tela de novo. E vamos dar aqui um service HTTPD status. Bom, o serviço não está rodando, mas ele está instalado. Ele só está inativo. Vamos startar ele então. Start. Beleza. Service HTTPD status. Tá aqui, ó. Active running. Ou seja, então funcionou. A máquina foi criada, né? Se a gente for lá no VirtualBox, tá aqui, ó. Essa máquina teste executando. E ele rodou o YAML update e fez a instalação do pacote HTTPD. Ele fez a instalação do Apache automaticamente. A gente poderia ter adicionado mais comandos aqui para ele. Por exemplo, se eu não quisesse que aqui eu tive que startar o serviço na mão, tive que dar o service HTTPD start. Mas eu poderia ter colocado aqui nesse arquivo, poderia colocar mais um E comercial aqui e ter colocado esse comando aqui, ó, service HTTPD start. E aí ele já iria fazer isso para mim, né? Mas no caso aqui não teve problema, né? Foi só para a gente poder mostrar como que é feito esse provisionamento via shell inline, ou seja, né, no próprio Vanguard File. Deixa eu sair aqui da máquina. Exit. Beleza. A outra forma que eu vou mostrar seria a seguinte. Da mesma forma que a gente passou esses comandos aqui, porque olha só, a gente passou só 2 comandos. Eu poderia passar mais um terceiro comando, um quarto comando. Agora imagine que eu tenho diversos comandos que eu quero rodar nessa máquina, né? Eu quero que essa máquina já suba com vários pacotes instalados, várias configurações já feitas, tudo isso via shell. Eu posso colocar assim aqui, posso colocar aqui no inline, colocar um comando, cada comando aqui separado por um E comercial, vai funcionar perfeitamente. Mas assim, para quem olhar o arquivo, quem visualizar o arquivo aqui, talvez não fique muito amigável, né, para visualizar. Você vai ficar cheio de informação aqui dentro. O que eu poderia fazer? Para ficar mais amigável, eu poderia criar aqui no mesmo diretório, por exemplo, no mesmo diretório onde está meu arquivo Vanguard File, eu poderia criar um arquivo aqui, por exemplo, script.sh. E aí todos esses comandos que eu passei aqui, ó, esse sudo yum update ou o sudo yum install httpd,
e diversos outros comandos que eu queira passar para serem executados automaticamente junto com a criação da máquina, eu poderia colocar aqui dentro desse arquivo, linha a linha mesmo, sabe? Cada linha um comando. E aqui no nosso arquivo Vanguard File, eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Tiro isso aqui. E aí, ao invés de colocar um inline, eu coloco aqui path, para poder especificar o caminho de um script. E eu vou colocar aqui o nome dele, script.sh. Aqui no caso, eu só estou colocando o nome do script, porque ele está no mesmo diretório do meu Vanguard File. Se eu tivesse colocado em outro diretório, por exemplo, se eu tivesse colocado lá uma pasta chamada /opt, aí seria /opt /script.sh, né? Ou se for uma máquina Windows, né? C2 pontos, contra barra gas. C2 pontos, contra barra, por exemplo, scripts, contra barra script.ps1, né? Que é a extensão de arquivos de script do PowerShell do Windows, né? Ou então vamos supor que esse arquivo externo esteja na internet, né? www.meusite.com.br/script.sh. Enfim, independente de onde ele estiver, né? Você precisa de passar aqui o caminho dele. No meu caso aqui é script.sh. E aí aqui nesse arquivo .sh eu iria colocar os comandos, né? Yan update, espaço -y, aí o yan update, aliás, o yan install, httpd, espaço -y, e quaisquer outros comandos que eu queira quaisquer outros comandos que eu queria que sejam executados automaticamente junto com a criação da máquina. Eu não vou repetir esse exemplo aqui agora, porque o efeito vai ser o mesmo do que a gente fez. A diferença é que a gente havia passado os comandos aqui direto no arquivo Vanguard File, e agora estaríamos passando no script.sh, mas o efeito vai ser o mesmo. Chegando nessa parte aqui, chegando nessa linha, o Vanguard vai acessar esse arquivo script.sh e vai executar os comandos que estão aqui dentro desse arquivo, lá dentro da máquina, e vai fazer a instalação dos pacotes que eu pedi. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse, né, se você assistiu esse vídeo mais, ainda não conhecia o Vanguard, não sabia ainda, pelo menos o básico sobre ele, assista o vídeo que a gente postou na semana passada. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, e ele vai aparecer aqui nesse vídeo aqui também. E se você ainda não segue a gente, passa a seguir aí, a gente está sempre postando vídeos toda semana referentes à TI, principalmente sobre monitoramento, infraestrutura, automação e dentre outras coisas. Beleza? Então, até o próximo vídeo.